a solenidade de Corpus Christi. O que isso nos traz? Essa é uma festa ao dom da Eucaristia, a este sacramento, e que é o ápice dos 7 sacramentos, porque dentre os sacramentos a gente vê a ação de Deus no tempo, a ação real de Deus em nossas vidas, tanto no sacramento da reconciliação, que é a confissão, no sacramento do matrimônio, no sacramento da ordem, enfim, todos eles é Deus agindo em nossas vidas, como no batismo. Porém, o sacramento da Eucaristia não é a ação de Deus em nossas vidas, é o próprio Deus que se dispõe a nós de forma inteira, de forma completa. Bom, essa festa, essa solenidade a qual o Santíssimo Sacramento ele passa pelas ruas da cidade, deu início no século XII na Bélgica, porém ficou mais conhecido posteriormente no século XIII, quando houve o milagre de Bolsena, a qual um sacerdote, ao duvidar da transubstanciação do corpo e o sangue divino no altar, ela acontece aos seus olhos. A Eucaristia, como eu já mencionei em vídeos anteriores, a instituição da Eucaristia se dá na Santa Ceia. E Cristo, ele é objetivo nas suas palavras. Este é meu corpo e meu sangue que será entregue por vós. E ele fala que quem beber o meu sangue, comer a minha carne, terá a vida eterna. E é tão sério, tão objetivo isso que ele diz, que ele não fala em questão de símbolos. Ele traz de forma objetiva teu corpo e teu sangue. E ele fala que para os apóstolos que não acreditarem, que poderiam deixar, que poderiam partir, porque ele era literal. Bom, então, esse acontecimento, esse milagre de Bolsena, né, depois desse lindo acontecimento, expandiu para toda a igreja essa solenidade, esta festa, em a qual nós celebramos. É esse dom do sacramento da Eucaristia, que é um remédio para as nossas enfermidades espirituais e um alimento para a nossa fé. O sacramento da Eucaristia é onde Deus ainda permite ser manuseado pela mão do homem, no caso pela mão do sacerdote. Assim como Deus foi tocado, açoitado, cuspido, pregado na cruz, ele se sujeitou ao manuseio dos homens ainda. E vai além. Deus ainda se permite as profanações com as suas hóstias consagradas para rituais satânicos, outros tipos de profanações. E por que Deus permite isso? Porque ainda estamos no tempo da misericórdia. Chegará um tempo da justiça, mas Deus ainda está nesse estágio, está nesse patamar de misericórdia para conosco, onde Ele permite que Ele ainda esteja sendo manuseado por nós, homens. Porém, chega um tempo que isso vai mudar. Chegará o tempo da justiça, né? A qual nós por inteiro estaremos em suas mãos. Isso acontecerá na nossa morte, que é inevitável a todo ser humano. Teremos o nosso momento de justiça, ou quando chegar o fim dos tempos, onde chegará o juízo final. E aí será o tempo da justiça para todos. É maravilhoso contemplarmos a ação de Deus real em nossas vidas, que é um direcionamento concreto, né? E não só esses milagres eucarísticos, como os corpos incorruptos, como as aparições marianas de Fátima, o manto de Guadalupe, temos que contemplar e ver os sinais a qual Deus nos dá. Eu vou dar uma dica deste livro aqui, ó, Milagres Eucarísticos, narrado às crianças, no Centro Dom Bosco. Aqui vão ter, em média, de uns 15 milagres eucarísticos contados ao longo da história da igreja, dentre os milagres eucarísticos, e logo traz um dos mais famosos, que é o de Lanciano, né, que aconteceu no século VII, e a transubstanciação, o pão que se tornou carne e o vinho que se tornou sangue, estão ainda a serem, estão expostos a serem contemplados até os dias atuais. Inúmeros cientistas se debruçaram em cima desse milagre para tentar decifrá-lo. Eu tive contato com um desses, que é o de Eduardo Linóleo, é o primeiro nome dele. Ele traz revelações belíssimas, como o peso, porque ali na patena, quando o padre, quando ele profere a fórmula de consagração da oferenda do pão e do vinho, ali na patena se dá a carne, que ela fica coagulada em 5 frações. Então, quando esse cientista, ele pesa uma fração desse tecido, dá 15,85 gramas. Quando ele pesa o todo,
da transubstanciação dá 15,85 gramas. Ou seja, Deus está na mínima fração, na centelha da Eucaristia como no todo. Também a lâmina, que é do tecido, que apareceu ali, é humanamente impossível cortar sem que houvesse algum desnível no corte, né? Ainda mais pegando o tecido que é do miocárdio, que é do coração, onde ele tem uma parte oca nele. Dentre esses relatos, são formas de alimentar a nossa fé. E Cristo, Ele quer nos direcionar para a nossa salvação. Sejamos atentos aos seus sinais, sejamos atentos às maravilhas que acontecem ao nosso olhar.